É uma alegria renovada estar com vocês. Que tenhamos luzes em nosso caminhar filosófico. É interessante que há pouco falávamos sobre a realidade espiritual, que na verdade tem sido uma temática constante nas nossas lives, que nós possamos nos adequar, claro, dentro das nossas possibilidades, a esse ser substancial que nos habita, que é o ser de Deus, que é o ser da alma, que é a vida em si. Não é à toa que Cristo veio ao mundo para exaltar o Criador, que ele denominou Pai, que é o ser absoluto da Terra, do Universo, que plasma luzes pela inteligência suprema, que aclara os caminhos dos homens, trazendo ao mundo filósofos, pessoas ilustres, médiuns, Jesus, Kardec e tantos outros espíritos que vieram nesse processo, conduzidos pelos benfeitores, em determinadas realidades que são as chamadas egrégoras. De lá surgem os seres que vêm ao mundo trazer luz através do esclarecimento. É o aclarum dos iluministas, o aclarar em alemão, né? O estabelecer caminhos para que a humanidade possa se exaltar como sendo um ser profícuo de luz, e não negando que a humanidade isso, a humanidade daquilo. O homem caminha infinitamente. No primeiro momento, ele não é tão forte, até que ele passa a despertar para essa realidade sublimada para a qual veio Jesus e depois os espíritos, né? Exaltando a grandeza deste ser moral que nos habita. Filósofos vários vieram, trouxeram o conceito de substância. Substância, aquilo que substá, que está por trás do aparente, portanto, o oculto. O oculto que é o real, eu falo isso, o oculto é o real, e o papel da filosofia é desvelar este ser oculto, que não se vê, não se ouve, mas se sente na alma como sendo uma luminosidade espiritual. Não esperemos tão somente ver sinais, né? Não esperemos tão somente realidades prodigiosas, como se esperava na época de Jesus. Hoje o mundo é outro. Hoje é o mundo da convicção, do ser que sabe. Claro, existem ainda realidades dogmáticas, existem aqueles que pregam e não pregam, embora todos de boa vontade. Mas a vontade excelsa do Criador é que a vida em si se faça plena na humanidade. Aqui viemos adentrando essa realidade pelo percurso que foi plasmado pelo Criador, cuja criação permanece nesse contínuo vir a ser, trazendo vida, exaltando luzes, aclarando caminhos por dentro. E aí veio o plano espiritual, que é o cristianismo redivivo, dizendo: acalma-te, sejas forte, o Pai perdoa, o Cristo é luz, somos almas imortais, trazemos luzes a caminho, e a sua filosofia é a filosofia da imanência. Imanência, que significa a sempre presença, presença que não se esvai, porque nunca deixa de ser. E isso nos leva a lembrar Parmênides no século VI a.C., mas vejam,
6 séculos antes, o mundo já estava sendo preparado para acolher o Cristo através dos filósofos, nessas egregas espirituais, aonde eles são enviados, missionários, criaturas excelsas, que vêm dos céus, entre aspas, para trazer luz para a humanidade. E assim, a maioria dos filósofos, todos, em que pesem alguns que têm visões ainda não tão plenas da realidade, mas que trazem luz de alguma sorte, mesmo no mundo da matéria. E assim, caminheiros surgem, apontando caminhos. Mas o verdadeiro caminho é interno, é o caminho da alma, e que consiste numa conquista de cada dia, uma conquista de alegria, uma conquista de luz, uma conquista de força, até que suplantemos plenamente essa realidade meramente da matéria, digamos assim, desse mundo que é meramente sensível, como diria Platão, para exaltarmos não só o inteligível pelo intelecto, mas para exaltarmos o ser da alma, mormente através desse processo intuitivo que Kardec já recomenda na Gênese. Intuição essa que já inaugura sinais dos tempos. E é a essa luz que nós devemos nos voltarmos, exaltando a divindade, não de forma pretensiosa, como se fôssemos mais, não existe mais, menos. Existe poder que é uma qualidade espiritual, uma qualidade, e que é conquista de cada um. Uns sentem mais, outros sentem menos. Aí, claro, entra em questão o grau evolutivo de cada um, mas o caminho é o mesmo, o caminho é um só. O Cristo veio ensinar Moisés e tantos outros profetas que esse caminho precisa ser elucidado, porque o homem por si só não consegue conhecê-lo. Daí as entidades sublimadas vêm e dizem, olha, existe um movimento teleológico, existe uma finalidade, nada é à toa. Estamos aqui perscrutando saber para sentir essa realidade recôndita que é a vida da alma, de Deus, do Criador, dentro de cada um de nós. Esse processo intuitivo é um processo de luz, que ao mesmo tempo a gente sente, amplia a nossa visão, aclara o nosso ser, e passamos a ser transeuntes, sempre transeuntes, mas caminheiros para uma verdade excelsa. Digo com isso que o nosso futuro necessariamente é promissor. Esse movimento, portanto, é como se pautássemos um plano já delineado, que não é um plano existente, mas é um plano em potência para que tudo se realize conforme o Criador. Não se trata meramente de uma crença, mas de uma certeza. Certeza porque contemplada pela razão, pela lógica, por argumentos sólidos a partir da Gênese, mas também através do sentimento sublimado. Essa verdade excelsa importa seja conquistada em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe nessa jornada, que a sua luz se faça plena a cada dia, para que nos sintamos cada vez mais felizes, altaneiros, em longa caminhada do futuro eterno, imortal e também criador. Que nesta paz nós possamos transitar.